Cristo. E parabenizando a cidade de Recife pelos seus 482 anos e a todos os recifenses por essa data tão importante na vida de todos nós, declaro aberta a 13ª reunião ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa. Convido o vereador Almir Fernando para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 12ª reunião ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 11 de março de 2019, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marques e Gorete Queiroz. Aos 11 dias do mês de março do ano 2019, às 15 horas, na Salão João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar terra da Casa Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques, ocupar a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Hélio Guabiraba e Heriberto Rafael, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo no legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito, submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: projeto de lei número 26 de 2019, de autoria do vereador Rinaldo Júnior; projeto de lei número 28 de 2019, de autoria do vereador Benjamin da Saúde; requerimentos 652 a 656 de 2019, de autoria do vereador André Regis; 687 a 699 de 2019, de autoria do vereador Almir Fernando; 735 a 742 de 2019, de autoria do vereador Almir Fernando. No horário destinado ao pequeno expediente, a primeira oradora com a tribuna, a vereadora Aimee Carvalho, repercutiu sobre o Dia Internacional da Mulher e destacou que a violência contra ela está aumentando a cada dia. O próximo orador com a tribuna, o vereador Chico Kiko, fez alguns elogios ao ex-secretário de Educação, Alexandre Ribeiro, por sempre ter atendido às demandas da população, e cobrou do atual secretário Bernardo de Almeida. O próximo orador com a tribuna, o vereador Amário Cipriano Maguari, fez elogio ao avanço da obra da BR-101. O próximo orador com a tribuna, o vereador Arthur Luna, falou sobre os serviços prestados aos 5 dias de carnaval da cidade do Recife pelos taxistas, parabenizou o governador Paulo Câmara e o prefeito Geraldo Júlio. O próximo orador com a tribuna, o vereador André Regis, fez um balanço dos rendimentos turísticos deixados no período carnavalesco da cidade do Recife. Disse que a cidade não está aproveitando economicamente uma oportunidade. Fez uso da palavra pela ordem do vereador Ivan Moraes, que solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do ciclista César Felipe. O próximo orador com a tribuna, o vereador Almir Fernando, pediu a conclusão da obra da Escola do Cordel Euclides, parabenizou as mulheres pela passagem do seu dia, destacou e trouxe dados da violência física e psicológica contra a mulher. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse chamada regimental. A oportunidade por registradas as presenças de senhores vereadores, membros desse poder. Foram justificadas a ausência dos vereadores Carlos Gueiros, Ana Lúcia, Benjamin da Saúde, Marcos de Bria, Natália de Menudo e Renato Antunes. Havendo no legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, do qual constarem as seguintes matérias: discussão única do requerimento 1587 de 2019, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 626 de 2019, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto, foi aprovado. Discussão única do requerimento 564 de 2019, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 571 de 2019, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 615 de 2019, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 597 de 2019, de autoria do vereador Jaime Asfora, foi aprovado. Discussão única do requerimento 602 de 2019, de autoria do vereador Chico Kiko, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 632 de 2019, de autoria do vereador Marcos de Bria, foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do prolongamento da ordem do dia, da qual constarem as seguintes matérias: discussão única do requerimento 766 de 2019, de autoria do vereador Arthur Luna, foi aprovado. Na hora destinada ao grande expediente, o primeiro orador com a tribuna, o vereador Arthur Luna, falou sobre o lançamento da campanha da Fraternidade 2019, com o tema Fraternidade e Políticas Públicas, e o lema Serás liberto pelo direito e pela justiça. Foi aparteado pelos vereadores Amário Cipriano Maguari, que disse que no país existe uma grande dificuldade de boas políticas públicas, parabenizou o tema da campanha
Foi aparteado também pelo vereador Rodrigo Coutinho, que destacou a situação do edifício Holiday, parabenizando a iniciativa do vereador na tribuna. Foi aparteado também pelo vereador Almir Fernando, João da Costa, que disse que o problema é urgente do edifício, mas existem problemas outros de moradia. Falou que a especulação imobiliária é muito grande naquela área e que pediu para que a comissão atentasse a esse detalhe. O seu presidente deferiu o pedido do vereador Ayrton Luna e formou uma comissão especial composta pelos vereadores Ayrton Luna, João da Costa, Samuel Salazar, Rinaldo Júnior, Hélio Guabiraba, Mário Cipriano Maguareia, Aderaldo Pinto. O próximo orador com a tribuna, vereador Ivan Moraes, repercutiu sobre o carnaval, falou de sua importância e do sentimento de liberdade. Disse que uma festa como essa jamais deverá ser atacada por ninguém. Fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro, que atacou o evento postando vídeo de um ato sexual polêmico em seu Twitter. Falou também que não é só o carnaval que tem recebido críticas pelo atual presidente. Prestou solidariedade a todos que estão sendo perseguidos. Assumiu a presidência do trabalho a vereadora Gorete Queiroz. Nada mais havendo a tratar, o seu presidente convocou a casa para se reunir amanhã em uma reunião ordinária, no local do costume, em horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida aprovada, vai ser assinada por quem direito. Senhor presidente, lhe data. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Chico Kiko que faça a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei 34/2019, de autoria da vereadora Aline Mariano. Projeto de Lei Ordinário 35/2019, de autoria do vereador Samuel Salazar. Projeto de Lei Ordinário 36/2019, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Projeto de Lei Ordinário 37/2019, de autoria da vereadora Gorete Queiroz. Projeto de Decreto Legislativo 12/2019, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Feita a leitura, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, a palavra pela ordem para o vereador Jaime Asfora. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu queria pedir um minuto de silêncio pela morte do Dr. José Marcionilho de Barros Lins, que foi procurador do Estado, subprocurador-geral, dirigente do Santa Cruz Futebol Clube. O vereador Antônio Luiz Neto conhece, faleceu ontem, advogado, enfim, era um grande recifense, um grande pernambucano, um grande brasileiro. Faleceu aos 84 anos. Queria pedir um minuto de silêncio. Por Excelência, nesse momento eu difiro o pedido de Vossa Excelência e convido os senhores vereadores para, de pé, respeitarmos um minuto de silêncio em memória do Dr. José Marciolino de Barros Lins. Lins, senhor presidente. Lins. Obrigado. Declaro encerrado o expediente inicial e passo ao pequeno expediente, convidando o primeiro vereador inscrito, vereadora Aimee Carvalho. Vereadora Aimee Carvalho. Convido o vereador Chico Kiko. Vossa Excelência tem 5 minutos. Hoje é dia de elogiar. Hoje é dia de elogio. Hoje é dia de festa, apenas Recife, 482 anos. Boa tarde, senhor presidente, amigos vereadores, imprensa e público que ocupa a galeria. Ontem,
compartilhei com todos vocês a dificuldade enfrentada para dialogar com o atual secretário de Educação do Recife, Bernardo de Almeida. Como falei ontem, subirei à tribuna quantas vezes for preciso para criticar, mas tenho o pé no chão e respeito. E também estarei aqui para elogiar. Ao sair desta casa ontem, à noite, recebi ligação do secretário de Educação do Recife, com quem me reuni nesta manhã. O gestor disponibilizou a enviar uma equipe para solucionar os problemas das escolas e creches da Zona Oeste do Recife. Também discutimos projetos e propostas para os recifenses. A educação sempre foi uma das principais bandeiras do mandato do prefeito Geraldo Júlio. E o novo secretário se mostrou empenhado para trazer melhores resultados. São atitudes como essa que nos fazem chegar longe. Como falei ontem, precisamos caminhar juntos. A tribuna não é só dos parlamentares desta casa, e sim do povo. E faço questão de compartilhar grandes desafios do meu mandato em nossas reuniões plenárias. Aproveito para parabenizar nossa cidade pelos 482 anos. E para finalizar, senhor presidente, eu queria, neste momento, agradecer aquelas pessoas que me deram a oportunidade de hoje estar aqui representando o povo do Recife. E é por esse motivo que estarei sempre lutando em prol de melhoria pela nossa cidade. Agradeço a atenção de todos e uma boa tarde. E do vereador Ivan Moraes. Samuel foi intermediou a conversa. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas da imprensa, todas as pessoas que abrilhantam a nossa sessão a partir das galerias. Boa tarde especial a todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da internet. Subo essa tribuna, nesse pequeno expediente, nesse dia em que Recife celebra 482 anos de cidade, mas para repercutir uma notícia importante para todo o Brasil. Hoje pela manhã, todos e todas nós acordamos com a notícia de que havia sido presos 2 suspeitos de terem sido executores do assassinato brutal, covarde, bárbaro, da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Um assassinato que vai fazer 1 ano, daqui a 2 dias, no próximo dia 14, quinta-feira. Foram presos o ex-PM Elcio Vieira de Queiroz, suspeito de ter sido o motorista do carro que executou o assassinato, e o sargento reformado Rony Lessa, que é suspeito de ter efetuado, de fato, os tiros que acabaram com a vida da vereadora Marielle. São 2 prisões preventivas, as investigações continuam e precisam continuar. Nós que somos defensores e defensoras de direitos humanos, não podemos cair na armadilha de cometer os mesmos equívocos de nossos adversários. A gente não está aqui dizendo que já achamos os assassinos, nós não estamos dizendo que já sabemos quem mandou matar nem quem matou.
Mas é importante que tenha havido essas prisões preventivas, assim como é importante que tenha havido 34 mandados de busca e apreensão nesta Operação Lume. Dá-se o nome Lume, que é o lugar lá no Rio de Janeiro em que os parlamentares e as parlamentares do PSOL prestam conta de seus mandatos no centro da cidade. Agora, essas prisões estão cercadas de uma quantidade tão grande de coincidências que chegam tão perto do presidente da República, que faz com que aumente ainda mais a necessidade de a investigação ir a fundo. Eu acho que a essa altura do campeonato, ninguém mais do que o presidente da República deveria ter o interesse de que a investigação fosse a fundo, que seja continuada, que seja concluída e que o Brasil saiba, sem sombra de dúvida, inequivocamente, quem foram as pessoas que de fato executaram o assassinato de Marielle, se de fato foram os ex-policiais Elcio e Rony, se foi outra pessoa, mas mais importante do que isso, de onde saiu a ordem para que esses dois sujeitos, ou outros sujeitos, tenham ido assassinar a nossa vereadora. Não é porque uma das pessoas suspeitas que foi presa em prisão preventiva é vizinho do presidente da República no condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que as suspeitas devem se voltar contra o presidente. Também não é porque uma das filhas de um dos suspeitos já namorou com um dos filhos do presidente, essa informação foi dada pelo delegado que investiga o crime, que a gente deve fazer qualquer ilação que ligue o presidente da República a este crime. Mas esses fatos, quando estão soltos aí ao escrutínio popular, demandam a continuidade da investigação o mais brevemente possível. É fundamental que os esforços não parem, é fundamental que nós não aceitemos, como não aceitaremos, verdades pela metade, julgamentos inconclusos, nem jamais aceitaremos bodes expiatórios. A gente louva o trabalho dos policiais, dos promotores e promotoras, que participaram desse amplo processo de investigação, que deu agora à sociedade o nome de 2 suspeitos, que se encontram em prisão preventiva, mas muito mais do que pegar 2 suspeitos, é a importância desse caso ser apurado até as últimas consequências. O Brasil não aguenta ficar nem mais um dia sem ter certeza absoluta sobre quem matou Marielle Franco. Por mais que hajam indícios, é preciso que haja continuidade das investigações e é preciso que apareçam provas concretas ou confissões que não gerem nenhuma outra dúvida. Mas é fundamental que a gente saiba quem mandou matar a vereadora Marielle Franco. Quem mandou matar a vereadora Marielle Franco? Quem mandou matar a vereadora Marielle Franco? Daqui a 2 dias fazemos 1 ano de seu brutal assassinato e não vamos descansar até que tenhamos todas as respostas. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Convido o próximo vereador inscrito, o vereador Amaro Cipriano Maguari. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quando cheguei nesta casa hoje, eu fui me inscrever para o primeiro expediente e na minha frente já estava escrito Ivan Moraes. E eu subentendi naquele momento que ele ia falar do mesmo assunto, mas eu mesmo assim vou relatar fatos que não foi lembrado aqui pelo vereador Ivan Moraes, da juíza Patrícia Amorim, que também foi assassinada no Rio de Janeiro, pela milícia daquele estado. E quando eu estive no Rio de Janeiro, eu estava sendo julgado, os milicianos, que foram condenados, e o crime foi esclarecido. O crime da juíza Patrícia Amorim, ele foi esclarecido. Como Ivan Moraes já falou de Marielle Franco, eu acho que foi muito importante essa descoberta desses assassinos, mas eu me reporto aqui a Pernambuco, no caso de Maria Eduarda e Tarsila Guzmão. Na época, eu estava no meu escritório, trabalhando aqui atentamente na cidade,
E no paralelo das investigações, o delegado Aníbal Moura, ele conduzia a questão do inquérito de Maria Eduarda e Tarsila Guzmão. Mas até hoje a sociedade pernambucana não teve esclarecimento. Eu acho que as autoridades pernambucanas, principalmente a questão da Polícia Civil de Pernambuco, o Judiciário, não deu um esclarecimento de Maria Eduarda e Tarsila Guzmão. A gente sabe que os combeiros ficaram inseridos naquele processo para desviar a atenção verdadeira daquele crime no estado de Pernambuco, vereador André Regis. Não foi esclarecido. A sociedade pernambucana, ela ainda está interrogada sobre o crime de Maria Eduarda e Tarsila Guzmão. A gente sabe que até houve delegados aqui em Pernambuco que estão processados pelo juiz por omissão da verdade daquele crime de Maria Eduarda e Tarsila Guzmão. No mais, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde tudo será esclarecido. Não há crime perfeito, depende da investigação bem feita. Eu não acredito em crime perfeito. Eu me surpreendi hoje nessa notícia, quando Ivan Moraes falou, e a imprensa, referente às coincidências. Na época do crime, o atirador, ele focou totalmente em um só local. Tratava-se de um grande especialista em tiros. Um camarada que é instrutor, um camarada militar, um cara que tem uma experiência muito grande, porque um carro em movimento, acertar aqueles tiros todinhos justamente no motorista e na Marielle Franco. Então, hoje está esclarecido, já começa, né, um campo de esclarecimento, como Ivan bem colocou, quem mandou matar? Quem é que está por trás? Qual foi o motivo? Mas já sabes que foi pessoa altamente profissional que fez a execução de Marielle Franco. Mas em Pernambuco, a sociedade ainda precisa de um esclarecimento de Maria Eduarda e Tarsila Guzmão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Convido a próxima vereadora inscrita, a vereadora Gorete Queiroz. Vossa Excelência tem 5 minutos. Está muito bem à vontade. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, colegas da imprensa, população da cidade do Recife. É com muita honra e alegria que a gente vem hoje a essa tribuna, assim como os colegas que já me antecederam, para homenagear a cidade do Recife, pelos seus 482 anos de história. Como vereadora da cidade, não poderia me furtar a este momento especial e congratular-me com todos vocês, com a cidade, por esse dia especial. E como pernambucana, também não me poderia furtar a citar e homenagear a cidade de Olinda, nossa co-irmã, que aniversaria na mesma data, para quem nós temos um carinho especial, e dedicamos também as nossas homenagens aqui da tribuna desta casa. As comemorações do aniversário do Recife começaram hoje, mas seguem até o dia 17. Hoje já tivemos o tradicional corte do bolo, né, no Compaz, no Alto Santa Terezinha. Já tivemos também a inauguração da Upinha. E no dia 17, domingo, será o ponto alto dessas comemorações no Marco Zero, com a encenação da peça do Boi Voador. E para essa data, eu gostaria de convidar os senhores vereadores dessa casa, a população da cidade do Recife, a população, as pessoas que me seguem nas redes sociais, para comparecerem realmente no domingo, às 18 horas, no Marco Zero, onde, humildemente, essa vereadora vai estar apresentando e oferecendo um presente à cidade do Recife. É um presente
que vai mexer com a população, um presente que eu tenho certeza que vai chamar a atenção dos recifenses. Na verdade, é uma homenagem às pessoas, homenagem essa pautada no respeito pleno a todos aqueles que são donos dos espaços públicos e que merecem conviver em paz e harmonia com o meio ambiente. Então, senhor presidente, senhores colegas vereadores, reitero o convite para que no próximo domingo, às 18 horas, compareçam ao Marco Zero e façam parte, junto comigo, dessa história da cidade do Recife. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Gostaria de chamar o próximo vereador e último vereador inscrito, vereador João da Costa. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, à Câmara Municipal do Recife, a todos aqueles que seguem os trabalhos aqui da Câmara pela internet. Como ex-prefeito da cidade do Recife, não poderia deixar de vir aqui saudar, o aniversário da nossa cidade, 482 anos. A minha história de vida e a minha história política, ela se confunde com a cidade do Recife. Cheguei aqui aos 17 anos, vindo de Angelima, cidade pequena do interior de Pernambuco, e foi aqui que eu construí a minha vida adulta, chegando como migrante, como muitos que vêm para a cidade do Recife, que não nasceram no Recife, mas vim para cá construir uma vida melhor, vim estudar, e aqui fiz minha vida, constituí minha família, e me apaixonei pela cidade. Me apaixonei pela cidade porque em 1988 eu fui assessor, naquela época, do vereador João Paulo, fiquei aqui 2 anos, quando se elaborou a lei orgânica da cidade do Recife. A partir do ano 2000, fui secretário de orçamento participativo 4 anos, depois secretário de planejamento da cidade do Recife por 4 anos, e depois prefeito mais 4 anos. Então, 12 anos em que tive o privilégio e a oportunidade de conhecer muito bem a cidade do Recife, o seu povo, a sua luta pela sobrevivência e a produção cultural e histórica que o Recife tem marcado a história brasileira nesses 482 anos. Recife é uma cidade de imigrantes, uma cidade cosmopolita. Quem conhece a história do Recife sabe que essa cidade foi construída por holandeses, por portugueses, por ingleses, por judeus, por muitos migrantes do Brasil inteiro que vieram aqui para a cidade do Recife, construíram essa cidade, a sua história, que é uma história de lutas. O Recife é marcado na história brasileira por sediar grandes lutas históricas, pela República, pela liberdade, pela democracia. Essa é a marca da luta do povo da cidade do Recife. E esta Câmara tem uma responsabilidade muito grande, que é manter essa tradição histórica de luta do povo da cidade do Recife. Tem coisas na cidade do Recife, o Recife hoje é uma cidade muito grande. Eu não vou falar aqui de quem conhece até mais do que eu a cidade do Recife, mas andando muito aqui na cidade do Recife, a gente descobriu que muitas pessoas não conhecem o Recife por inteiro. Você vai lá em Bola na Rede, eu encontrei uma senhora, Dona Maria José, que morava em Bola na Rede há 50 anos e nunca tinha ido na praia de Boa Viagem. Conhecia a praia de Boa Viagem pela TV. Tem gente que mora no Alto da Bela Vista, no Jordão, e não sabe onde é que fica o Garré, em 2 Unidos. Tem gente que mora em Passarinho, lá em 2 Unidos, mas não conhece o Alto da Bela Vista, no Jordão. O Recife tem essas diferenças, mas ela tem uma marca única, que é a fé e a cultura produzida pelo povo da cidade do Recife. E é por isso que é importante a gente saudar 482 anos de muita história, de muita luta, mas luta que tem marca,
principalmente no momento vivido hoje pelo Brasil, que é a marca da liberdade, é a marca da democracia, é a luta do povo do Recife, um povo sofrido, que mora nos mangues, nos morros, a sua grande maioria, mas que tem fé, que tem alegria e que produziu no Recife uma das principais culturas. É raro, vereador Antônio Luiz Neto, a gente encontrar uma cidade no mundo que produziu uma música própria, que produziu uma identidade própria, uma cultura específica, fruto dessa mistura toda aqui de negros, de índios, de imigrantes, e que produziram uma dança, uma música, o frevo, que é patrimônio material e imaterial da humanidade, aprovado pela Unesco quando eu era prefeito da cidade do Recife. É por isso que vale a pena saudar os 482 anos da história da cidade do Recife. E eu queria aqui fazer essa saudação, não à cidade no abstrato, mas a seu povo, aquele que vive a dureza do dia a dia, mas que constrói essa cidade que nos apaixona e que nos permitiu realizar aqui os nossos sonhos e construir nossa felicidade. Grande abraço. Obrigado, vereador. Nesse momento, eu encerro o pequeno expediente. Solicito ao vereador Almir Fernandes que faça a chamada regimental. Senhor presidente, o nosso painel registra a presença de 29 vereadores e vereadoras, então temos número suficiente para deliberar a ordem do dia. Neste momento, eu dou início ao prolongamento do expediente. Solicito a Vossa Excelência faça a leitura. Leitura do prolongamento do expediente, discussão única dos requerimentos 652 e 653 de 2019, os dois de autoria do vereador André Regis. Em discussão, em votação, aprovado. Encerro o prolongamento do expediente e dou início à ordem do dia. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura. Ordem do dia, discussão única dos requerimentos 639, 640, 641, 642, 643 de 2019, todos de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 712, 713 de 2019, todos de autoria do vereador Davi Muniz. Em discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 654, 655 e 656 de 2019, os três de autoria do vereador André Regis. Em discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 657 de 2019, de autoria do vereador Romeirinho Jatobá. Em discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 658, 659, 660, 666, 667, 668, 669, 670 de 2019, todos de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 661, 699, 700 de 2019, os três de autoria do vereador Samuel Salazar. Em discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 662, 663, 664 de 2019, os três de autoria do vereador Augusto Carreras. Em discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680 de 2019, todos de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Em discussão, em votação, aprovado.
Discussão única dos requerimentos de número 681, 682, 683, 684, 685, 2019, todos de autoria da vereadora Gorete Queiroz. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 686, 707, 708, 709, 2019, todos de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 701, 702, 703, 704, 2019, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 705 e 706 de 2019, os dois de autoria do vereador Fred Ferreira. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 710 e 711 de 2019, os dois de autoria da vereadora Ana Lúcia. Em discussão. Em votação. Aprovado. Encerro nesse momento o prolongamento da ordem do dia, a ordem do dia, e dou início ao prolongamento da ordem do dia. Não tendo prolongamento da ordem do dia, dou início ao grande expediente, convidando o primeiro vereador inscrito, vereadora Aimee Carvalho. Presidente, pela ordem. Pois não, excelência. Eu queria comunicar aos membros da comissão especial que foi formada ontem para tratar da questão do edifício Holiday, que logo após a nossa reunião plenária, nós iremos fazer a instalação da comissão especial. Pois não, excelência. Convido a primeira vereadora inscrita, a vereadora Aimee Carvalho. Não se encontra. Próximo vereador inscrito, vereador Chico Kiko. Eu declino. Convido o próximo vereador inscrito, o vereador Ivan Moraes. Declinou. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Reinaldo Júnior. Só um minuto. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde à imprensa local. Boa tarde a todos vocês que me assistem, nos assistem pela TV Câmara, pelo canal do YouTube. Antes de mais nada, eu quero parabenizar as duas cidades irmãs. Olinda, cidade que eu nasci lá no Tricentenário, no berço do frevo. E Recife, a cidade que eu escolhi para morar, cuidar das minhas filhas e representar o povo dessa cidade. Então, Olinda e Recife estão no meu coração, são cidades que eu amo. Mas hoje, Felipe Francismar, vereador Felipe Francismar, eu vim aqui para fazer uma denúncia séria. Você já sabe, quando eu subo com essa pasta preta, é porque a gente se debruçou sobre o orçamento, sobre o portal da transparência, e eu trago uma denúncia sobre os aluguéis de imóveis pela prefeitura, de imóveis hoje que estão abandonados, sem nenhuma serventia, à cidade do Recife. É isso mesmo. A prefeitura tem uma série de imóveis que pagam um aluguel caríssimo, todos os dias, todos os meses, e estão abandonados, fechados e entregues ao Deus dará. Dinheiro público, nosso, dinheiro seu, dinheiro do contribuinte. Denúncia que chegou através do nosso gabinete. Várias pessoas me procuraram para informar esse crime que acontece na cidade do Recife. E pasme, minha gente. Eu encontrei no portal da transparência
Mais especificamente, um caso mais gritante, esse imóvel que fica aqui na Visconde de Suassuna, número 808, aquele imóvel que a gente dobra a esquina para pegar o Procap, fica de esquina, onde foi por muito tempo uma central de regulação. Esse imóvel está alugado pela gestão desde 2011. Esse imóvel já consumiu do erário público até o dia de ontem R$1.600.000. Somente esse imóvel. R$1.600.000. Dados esses, senhores, que não tem invenção. Está no portal da transparência, que o prefeito sempre elogia de ser o mais transparente do Brasil. Eu encontrei esses dados que está à disposição para qualquer contribuinte que queira observar isso. Esse crime acontece todos os meses. Esse imóvel que eu cito é apenas um. Existem centenas desses imóveis que são contratados, de forma que a gente não enxerga, porque o tipo de licitação não é informado no portal da transparência, e que tira do erário público um recurso que, por exemplo, poderia estar muito bem sendo servido e resolver a população naqueles containers que eu aqui denunciei, aquele posto de saúde da Várzea que funciona dentro de container. Esse recurso poderia, nesse exato momento, comprar medicamento lá para o posto Alto do Mandu, que eu tive lá hoje, onde falta seringa, falta gás, falta medicamentos essenciais para a população da cidade do Recife. Esse ano, a Prefeitura do Recife ainda não pagou ao proprietário do imóvel, mas já está empenhado R$200 mil somente esse mês. É lamentável que essa situação continue, vereador André Regis. É uma falta de compromisso com a população do Recife. Você encontrar imóveis fechados, pagando aluguel caríssimos, sem nenhuma serventia para a população da cidade. Eu fiz, no mês passado, um pedido de informação, onde eu procurei saber, no último dia 20, e ainda não recebi, a relação dos prédios locados em todo o município, todos os contratos de locação. Perguntei também qual o valor gasto e o total da locação desses prédios, e se existem imóveis locados, porém fechados, sem uso, e qual a justificativa disso. Esse pedido de informação me fez levar, e essa denúncia me fez levar, a elaborar um projeto de lei. Esse projeto de lei, vereador Ivan Moraes, ele vai buscar dar transparência e dar controle social para quem realmente deve ser parabenizado hoje na cidade do Recife. O povo. O povo da cidade do Recife é que tem que ser parabenizado com esse dia. Então, esse projeto de lei, de nossa autoria, que já tramita na casa, é um projeto que ele vai dar obrigatoriedade à gestão de implantar placas na frente desses imóveis, informando a população a data da locação, o valor da locação e o tempo de duração, inclusive o objeto de contrato da locação. Isso aí é para entregar na mão do povo do Recife o direito que eu tenho como parlamentar, vereador Antônio Luiz Neto, de fiscalizar, dar a ele transparência, dar o controle social, porque não é possível que somente um imóvel o prefeito tenha pago mais de R$1.600.000, enquanto nesse exato momento que está chovendo, pessoas estão sendo atendidas dentro de containers, na rua, na chuva, e um valor como esse, era possível construir muita coisa para a cidade do Recife. Eu escuto o vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência, vereador Rinaldo Júnior, quero parabenizar Vossa Excelência pela ação parlamentar que vem tendo, né, pela essa ação de fiscalização específica que diz respeito a esse imóvel aqui, bem próximo à Câmara do Recife, e Vossa Excelência mesmo falou, esse é um entre tantos imóveis, sei lá, dezenas, não sei se chega a centenas de imóveis, é que a Prefeitura do Recife aluga para os mais diversos fins. Naturalmente, eu tenho certeza absoluta que muitos desses imóveis estão, sim, com algum tipo de uso. Alguns devem ser creches, outros devem ser postos de saúde, mas é lamentável que haja, mesmo que seja um, mas eu sei que não é só um,
é lamentável que haja muitos imóveis, alguns imóveis. Seria lamentável o suficiente se fosse apenas este imóvel, que já consumiu mais de R$1 milhão em despesas de aluguel, quando se encontra vazio, sem uso absoluto. Quero parabenizar Vossa Excelência também pelo projeto de lei, anseio para que venha, para que chegue o mais brevemente possível aqui no plenário da Câmara, para que a gente possa aprovar. É sabido que a Prefeitura detém diversos imóveis, a Prefeitura é proprietária de uma quantidade relevante de imóveis. Então, seria interessante que a gente soubesse, que o povo do Recife pudesse saber quais imóveis da cidade, de fato, pertencem à Prefeitura, né, são de posse da Prefeitura, ou seja, pertencem à população, e que imóveis, quais imóveis, né, estão sendo objeto de algum tipo de aluguel e para que serve esse tipo de aluguel. Isso certamente vai dar para os nossos patrões e patroas, para os cidadãos e cidadãs do Recife, o discernimento para saber se esses imóveis, número 1, os que são de propriedade da Prefeitura estão sendo bem cuidados, estão sendo bem aproveitados, e os que não são de propriedade da Prefeitura, mas que estão sendo alugados para algum fim, estão, de fato, tendo o uso para o qual foram destinados através de aluguel. O projeto de Vossa Excelência é imprescindível para a transparência e para a boa gestão da cidade do Recife. Faço votos de que chegue o mais brevemente possível ao plenário para que a gente possa aprová-lo. Muito obrigado. Obrigado, Ivan. Eu já peço ao presidente dessa casa a dispensa de prazo desse projeto. E quero informar a todos os cidadãos do Recife, assim mesmo, quando lá atrás eu fiz a denúncia da UPAE do Ibura, no Ministério Público, e o Ministério Público já deu a notícia que está investigando, eu também vou levar esse caso para o Tribunal de Contas, vou levar esse caso para o Ministério Público de Pernambuco, porque eu tenho certeza que esse dinheiro público não pode ficar em vão. Esse dinheiro público é muito importante, vereador Maguari. E qual eu escuto agora? Vereador Reinaldo Júnior. Já foi lido, já. Eu até me surpreendi com Vossa Excelência em fazer esse levantamento e essas irregularidades. Por que me surpreendi? Porque eu sou procurado várias vezes por dono de imóvel que aluga a prefeitura, porque está pagando muito pouco. Pagando pouco e não quer ficar mais, e a prefeitura não aumenta o valor. Eu digo, meu amigo, é o seguinte, tem que ser pelo contrato. E às vezes eu vou lá na secretaria, ele que não pode aumentar porque não tem recurso, não tem verba para aumentar aluguel. Mas como a gente sabe que o prefeito não sabe de tudo, o dono da casa às vezes não sabe de tudo que acontece, quanto mais um prefeito de uma cidade com 2 milhões de habitantes. É importante agora fazer uma averiguação para saber onde é que está a realidade dos fatos, porque me surpreendeu quando alguém me procura para questionar o valor baixo. Você me entendeu? Então, eu quero fazer esse a Vossa Excelência, que é um assunto importante, que o prefeito vai tomar conhecimento e eu sei que vai procurar os caminhos corretos. Muito obrigado. Esse exemplo que eu dei, Maguari, eu tenho certeza que o prefeito é do conhecimento, do seu conhecimento. Já foram feitos 9 aditivos, esse mesmo contrato de aluguel, desde 2011. Esse contrato consome por mês um valor de R$18 mil. É isso, senhores. A Prefeitura da cidade do Recife hoje paga R$18 mil de aluguel a um prédio abandonado. E eu tive o prazer de passar lá agora e vi que eles colocaram os tapumes. Eu acho que eles são médiums, sabiam que eu ia fazer essa denúncia. Mas está abandonado, ponto de droga, prostituição naquele local. A Prefeitura paga R$18 mil para aquilo virar um antro de prostituição e de consumo de droga. Eu escuto o vereador André Regis. Vereador Reinaldo Júnior, eu perdi o início do seu discurso, estava conversando com o líder do governo, e eu não localizei qual é o prédio que Vossa Excelência menciona. Fica na Suassuna, número 808, é aquele prédio, passou o Senac, a gente não dá uma curva para ir para o Procap, à direita, de esquina, fica de esquina, localizou? Passou o Senac, sim. O ônibus faz uma curva para ir para o Procap, é o prédio que fica de esquina, um prédio grande. Bem, Vossa Excelência está de parabéns de subir essa tribuna e trazer esse tema de tamanha relevância. E, como foi mencionado, este é um caso isolado, são muitos, inclusive no que se refere às escolas públicas da cidade do Recife.
uma quantidade gigante de escolas são casas alugadas. Casas que foram alugadas sem nenhuma estrutura. Casas que foram adaptadas e que lá, enquanto morava-se uma família de 6, 7 pessoas, hoje recebem 200, 300 crianças sem a menor condição. Inclusive, sem nenhum tipo de alvará de funcionamento, porque não se exige. Vossa Excelência está de parabéns. A denúncia precisa ter a devida, inclusive, propagação. Lamentavelmente, muitas coisas que são ditas da relevância que Vossa Excelência traz para cá, nessa tribuna, não há repercussão devida na imprensa. A gente ressente, inclusive, a importância dessa tribuna nesse sentido. No entanto, Vossa Excelência traz um projeto de lei extremamente importante. Vossa Excelência, a lei é simples, a lei é clara, mas eu tenho certeza que depois de aprovada aqui, ela vai ser vetada pelo prefeito. Vai vetar sobre o argumento absurdo de que nós não podemos gerar despesas para a prefeitura e que se ela colocar uma placa, a placa será despesa. Esse veto vai vir para cá e a prefeitura vai prevalecer. Então, a gente vai discutir, vamos aprovar e essa lei não vai ter efetividade. O que faz com que essa casa seja muito diminuída. Isso. Qual a importância de um parlamento municipal que não pode aprovar uma lei, de acordo com a concepção do prefeito, para obrigá-lo a dar transparências aos contratos públicos, como Vossa Excelência se propõe. Inclusive, o vereador Antônio Luiz Neto aprovou uma lei aqui que tinha o conteúdo também de dar ciência, transparência à população, no caso, especificamente, era de serviços públicos de saúde, e teve a lei vetada, a lei aprovada aqui, sob a justificativa que era uma lei de pouco conteúdo. Até hoje eu não entendi esse tipo de veto, a lei de pouco conteúdo. Isso está registrado aí, a gente já discutiu isso aqui várias vezes. Vossa Excelência está de parabéns. Eu, inclusive, estava sentindo sua falta nessa tribuna, criticando. Esta não pode ser uma casa que simplesmente elogie o que o prefeito tem pouco feito de bom, porque é o caos administrativo instalado e a sua voz é muito importante para que a gente possa estabelecer o contraponto. Muito obrigado. Eu queria, vereador André Regis, eu estava bastante calado, porque eu estava muito preocupado com o carnaval do Recife. Eu brinco muito no carnaval, mas já que passou, a lenha e a pasta preta voltou ao normal, é do mesmo jeito. Mas eu queria, já que meu tempo se encerrou, eu queria só informar, vereador André Regis, que essa lei vai ser aprovada. Eu peço o apoio de todos os senhores. E se ela for vetada, tentar derrubar esse veto. E se mesmo assim eu não conseguir, esse vereador que vos fala vai pedir ao prefeito, pedido de informação, que ele me informe todos os contratos de locação, que eu mesmo vou colocar uma placa lá, pessoalmente, em cada imóvel alugado, que está desalojado, que está abandonado. Muito obrigado, senhores. Eu espero que a população do Recife apoie essa iniciativa e apoie esse parlamento. Muito obrigado. Atendendo o pedido do vereador Rinaldo Júnior, eu solicito ao vereador Rodrigo Coutinho que faça a consulta aos líderes de partidos do projeto 26/2019. Pelo PSB, como vota a vereadora Aimee Carvalho. Pelo PP, como vota a vereadora Aline Mariano, o vereador Heriberto Rafael. PP. Pelo PSC, vereador Renato Antunes, o vereador Gorete Queiroz. Pelo PRTB, vereador Samuel Salazar. Vereador Samuel Salazar. Pelo PSDB, vereador André Regis. Pelo Patriota, vereador Benjamin da Saúde. Pelo PRB, vereadora Ana Lúcia.
vereador Rinaldo Júnior. Pelo PT, vereador João da Costa. Pelo PROS, vereador Romerinho Jatobá. Pelo PCdoB, vereador Almir Fernando. Pelo PPS, vereador Ricardo Cruz. Pelo PSD, vereador Gilberto Alves. Pelo PSDC, vereador Marco de Bria. Pelo PSOL, vereador Ivan Moraes. Pelo PTB, vereador Antônio Luiz Neto. Pelo PSL, vereador Rogério De Luca. Pelo Solidariedade, vereador Rodrigo Coutinho, sim, senhor presidente. Por unanimidade dos presentes, foi deferido. Convido o próximo vereador inscrito, vereador João da Costa. Senhor presidente, senhores vereadores, eu me inscrevi no grande expediente porque queria aqui, em nome do Partido dos Trabalhadores, que hoje pela manhã a sua direção nacional emitiu uma nota de solidariedade ao PSOL e a exigência de que o processo de apuração do crime bárbaro acontecido há praticamente um ano atrás no Rio de Janeiro, em que foi vítima a vereadora Marielle, seja devidamente apurado. A prisão de 2 suspeitos hoje pela manhã, dos ex-policiais Rony Lessa e Elcio Queiroz, não encerra o caso. A gente está, e devemos apurar, que na coletiva de hoje do governador Wilson, no Rio de Janeiro, há sinalizações de que, com a prisão desses 2 suspeitos, o caso estaria encerrado. Nós não acreditamos que crimes dessa natureza, como aconteceu com Chico Mendes, com a irmã Dorothy, com Margarida, tenha sido executado apenas por esses 2 ex-policiais. Em todos esses casos de crimes políticos, houve mandantes, e esses mandantes precisam ser identificados para que a justiça seja feita. Nós não podemos conviver no Brasil com tamanha violência, em que a prática da liberdade e o exercício da sua ideologia política, das suas ideias políticas, sejam retirados do debate através da violência e do assassinato, como já aconteceu com dezenas, centenas e milhares de lutadores brasileiros. Marielle era vereadora e seu crime se tornou público, não só no Brasil, mas a nível internacional. Mas no Brasil, dezenas de lutadores sociais anônimos, de movimento de trabalhadores rurais, de movimentos sociais urbanos, são assassinados politicamente e têm crimes, e são crimes que não são devidamente apurados nem justificados. Por isso, nós queríamos trazer aqui a nota da direção nacional do PT, que exige a apuração completa do crime de Marielle Franco. Não só de quem assassinou, mas dos mandantes. Nós não vamos aceitar que esse caso seja encerrado com a prisão dos 2 suspeitos que foram realizados no dia de hoje. Mas eu ouviria o vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência, vereador João da Costa,
venho a esse microfone de aparte agradecer a solidariedade de Vossa Excelência, do partido de Vossa Excelência, em nome do PSOL, reforçar a fala de Vossa Excelência. A investigação está andando, ela não pode parar. Acho que o governador Witzel, se falou que está encerrado, ele cometeu, na melhor das hipóteses, um imenso equívoco, e a gente não pode esquecer quem é o governador Witzel, Vossa Excelência. O governador Witzel é aquela pessoa que, enquanto fazia campanha para governador do Rio de Janeiro, participou de um ato de depredação, em que foi quebrada uma placa da rua Marielle Franco. Ele se orgulhou muito disso à época, junto com 2 candidatos a deputado que foram eleitos, em que um deles, inclusive, hoje tem na parede de seu gabinete um pedaço dessa placa, como se fosse um troféu de uma modalidade esportiva, ou um troféu de guerra. Eu não sei como é que esse povo pensa. Então, é muito importante que a sociedade brasileira não se dê por satisfeita. O que aconteceu hoje foi importante? Foi importante. Houve a investigação da Operação Lume, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, junto com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Esses 2 suspeitos foram presos de forma preventiva, eles serão interrogados. Houve 34 mandados de busca e apreensão, entraram na casa não apenas dos 2 suspeitos, mas em muitos outros imóveis, onde foram apreendidos celulares, tablets, documentos, enfim, isso tudo tem que ser investigado. E nós precisamos dar uma resposta ao povo brasileiro, que não pode se limitar a gente saber quem puxou o gatilho, nem quem dirigiu o carro. O Brasil precisa saber quem deu a ordem para matar Marielle Franco. Já é público e notório a essa altura do campeonato, nós já sabemos no Brasil que existe um grupo político que se comporta de forma política e que se utiliza da violência como estratégia política. Esse grupo, essas milícias que tomam conta de vários territórios no Rio de Janeiro já são conhecidas. Não é à toa que um sargento reformado da PM, com salário de aposentado, vivia num condomínio de alto luxo no Rio de Janeiro, sem se esconder de ninguém. Ou seja, ele estava escondido a olhos vistos. Essa imoralidade tem que acabar. Uma forma de acabar essa imoralidade é a gente ir até o final dessas investigações e o Brasil ficar sabendo de uma vez por todas quem assassinou Marielle, quem assassinou Anderson. Muito obrigado pela parte, Vossa Excelência. Vereador Ivan, é fundamental que essa investigação continue para não parar nenhuma dúvida, meu vereador Chico Kiko, porque é impressionante que esse suspeito de um crime tão violento seja vizinho do condomínio onde mora, ou morava, porque agora mora no Palácio da Alvorada, o presidente Bolsonaro. Isso gera inquietações, dúvidas, suspeitas, e que devem ser apuradas, não é? Porque é inimaginável que um assassino tão frio, tão violento, comprovadamente hoje ligado a milícias, estivesse morando ao lado do presidente da República, podendo colocar em risco, inclusive, a própria vida do presidente. Isso demonstra, talvez, uma negligência dos órgãos de segurança e de inteligência, e por isso mesmo que esse crime deve ser apurado até o final, para que não reste dúvidas sobre o processo que vitimou a vereadora Marielle Franco. Mas eu escuto o vereador Jaime Asfora. Vereador Júnior Costa, parabéns pelo seu pronunciamento. Eu tenho a impressão que o vereador Ivan Moraes também falou sobre isso aqui hoje, não sei se falou, mas enfim, esse é um assunto fundamental para qualquer democrata, independente de partido. Na minha opinião, esse é um assunto que é suprapartidário por excelência, é suprapartidário por excelência, porque o que está em jogo aqui é a democracia, é o Estado de Direito, é a Constituição Federal, né? É a civilização. Quando você pega no Rio de Janeiro, não era nem num bairro afastado, numa cidade da região metropolitana, era no centro do Rio mesmo, 9 horas da noite. Você tem a ousadia, desafiando a impunidade, de matar uma vereadora que teve mais de 40 mil votos, salvo engano, foi a 5ª mais votada, com um desempenho excelente no mandato,
né, muito melhor do que o do Carlos Bolsonaro, que é vereador há muito tempo. Recentemente saiu uma matéria mostrando como é vexatória a produção parlamentar dele, como era boa a de Marielle. Eu digo ele porque ele e os filhos de Bolsonaro, me parece evidente que tem extremas e perigosas ligações com as milícias. E é preciso que qualquer democrata se preocupe com a investigação, se o presidente também tem ligação com as milícias, né? Haja visto os elogios, votos de aplauso, o fato do presidente ter, enquanto deputado federal, alocado no gabinete dele uma parente próxima de um dos criminosos mais forte dentro do crime, entre aspas, de milícias, e ter o atual senador Flávio Bolsonaro, além do Laranja, do Laranjal e tal, tem em seu gabinete, salvo engano, a mulher e a irmã, ou a mãe e a irmã do foragido líder do escritório do crime, que é um dos maiores segmentos da milícia no Rio de Janeiro. Para não tomar mais sua fala, eu queria dizer que concordo com Vossa Excelência e queria que todos aqui se preocupassem com isso também. Nós temos que esperar, trabalhar, cobrar, vigiar, pressionar democraticamente para que essa investigação vá até o fundo. Esses foram apenas os executores, os peixes pequenos, né? A parte fraca da corda. Fraca entre aspas, porque um policial que ganha o salário que ele ganha, morar num condomínio onde ele morava, inclusive vizinho do presidente Bolsonaro. Então, isso não é um fato irrelevante, né? Como é que se quer combater a segurança pública apoiando milícia, que é crime, né? Como é que se quer combater a segurança pública sendo conivente com a banda podre da polícia, a banda podre dos militares, que existe como em qualquer categoria, como na minha também, a advocacia, enfim. Quero lhe parabenizar, me somar a essa vigília, ou esse estado de cobrança, de vigília democrática, para que o assassinato de Marielle é o assassinato de um vereador qualquer, como se fosse qualquer um de nós. Quando se mata um vereador, está se matando um de nós aqui também. No dia que ela morreu, eu me comovi muito. Chorei, inclusive, porque eu me lembrei como foi difícil a minha eleição e como é fácil se matar um parlamentar no Brasil, ou um juiz, ou um promotor ainda hoje. Obrigado, presidente. Então, parabenizo, e qualquer iniciativa de Vossa Excelência, de qualquer par aqui, no sentido de a gente cobrar esse crime, o final verdadeiro e concreto para esse crime exemplar e pedagógico no mau sentido, e a solução será exemplar e pedagógica no bom sentido. Contem comigo, parabéns. Agradeço, vereador Jaime Asfora, e dizer que essa perplexidade, né, que a sociedade brasileira teve hoje, né, ao descobrir que os suspeitos do crime têm uma proximidade territorial tão grande com o presidente da República, precisa de uma apuração para que a sociedade possa ter tranquilidade para discutir os caminhos que o Brasil precisa trilhar para superar os obstáculos que vive hoje, inclusive um ambiente de intranquilidade e de insegurança muito grande. É isso, presidente. Parabéns, vereador. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Rodrigo Coutinho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, imprensa, público presente, que enaltece a nossa plenária na tarde de hoje. O motivo da minha fala é justamente para repercutir um assunto de extrema importância para a cidade do Recife, que está vindo à tona agora na próxima sexta-feira, que é justamente a privatização do Aeroporto Internacional dos Guararapes, o Aeroporto Gilberto Freire, que será leiloado juntamente com outros 5 aeroportos que formam o Bloco Nordeste de Concessão. O leilão está marcado para as 10 horas na Bolsa de Valores de São Paulo, e esse bloco de concessão ele é formado por algumas cidades aqui do Nordeste. São elas o Recife, João Pessoa, Maceió, Juazeiro do Norte, Ceará, Campina Grande, na Paraíba. Além das estações de voos do Nordeste, outros 6 aeroportos localizados no Sudeste e Centro-Oeste participarão deste leilão.
O investimento previsto, vereador André Regis, para esses 3 blocos é de 3,5 bilhões de reais. O valor mínimo de outorga para arrematar os 12 terminais será de 219 milhões à vista. Ao longo da concessão, o valor total da outorga é de 2,1 bilhões de reais e o prazo da concessão será de 30 anos. No Bloco Nordeste, o valor da outorga é de 171 milhões de reais e o prazo da concessão será de 30 anos com aluguel de 1,5 bi ao longo do período. Devem ser investidos 2,15 bilhões de reais em infraestrutura para todos os aeroportos. Apenas 865 milhões serão destinados para reformas infraestruturais no aeroporto do Recife. E aí, vereador Jairo Brito, cabe aqui salientar e chamar a atenção da mobilização que vem sendo feita pelos deputados federais da bancada pernambucana em Brasília. Muitos desses deputados, o deputado Felipe Carreras, o deputado Volney Queiroz, o deputado Augusto Coutinho, questionando justamente como está se dando, vereador André Regis, essa concessão. O porquê de Salvador ter tido um contexto e Recife está com outro completamente diferente, em que vai se arrecadar menos da metade do que foi a concessão do Aeroporto Internacional de Salvador. Então, a gente hoje concentra um número grande de voos nacionais, de voos internacionais, e a gente quer justamente que as situações elas sejam parecidas com o que houve lá em Salvador. O valor do investimento, quando for repartido entre os estados, não vai beneficiar o Recife. Pelo contrário, o aeroporto da capital baiana, como eu disse, foi privatizado de forma individual e recebeu 2,8 bilhões em investimentos. Então, não faz o menor sentido e é justamente a gente quer tentar criar uma alternativa para que todos nós nos mobilizemos no sentido de fazer com que, caso privatizado o aeroporto do Recife, ele seja privatizado na forma como foi, por exemplo, o aeroporto de Salvador, e a gente não perca com isso e com o investimento. Mas eu escuto com alegria o vereador André Regis. O vereador Rodrigo Coutinho, esse é um assunto extremamente importante. O aeroporto da capital pernambucana, ele já não mais atende ao volume que ele recebe de voos e também de voos que são provenientes da nossa capital. Qualquer pessoa que vai ao aeroporto hoje já percebe que ele já está com a sua capacidade mais do que esgotada. Às vezes, até voos internacionais, existem retenções de fila. Os passageiros ficam esperando em qual momento eles vão sair da fila para poder passarem pelo controle do raio-x. Isso não tem menor cabimento. O aeroporto, ele é um aeroporto pequeno. O fato é que nós temos um aeroporto que é muito inferior, o seu tamanho, à nossa necessidade. Estrategicamente é muito importante. Nós temos aqui também, ele passou a ser um aeroporto importante do ponto de vista da aviação regional, principalmente por ser hub da Azul. Então, o fato é que lutar por melhores condições perante o governo federal no que se refere ao processo de concessão é essencial. Acho que esse é o interesse de todos. O que nós não podemos permitir é a não efetivação da concessão, porque do jeito que está, o aeroporto vai entrar em colapso. Então, concordo com Vossa Excelência de que precisamos lutar por melhores condições. É um tema de extrema relevância. O aeroporto dos Guararapes, o seu próprio nome revela a sua importância histórica
não apenas para o Recife, mas para toda a região nordeste do Brasil, o aeroporto, inclusive, que foi base durante a Segunda Guerra Mundial, o aeroporto o aeroporto que serve, inclusive, a capital vizinha do estado da Paraíba, que tem até essa importância regional. Então, Vossa Excelência está de parabéns. Acredito que esse é um tema que a Câmara Municipal deveria participar também, no que se refere, inclusive, à pressão, exercício de pressão, mas na linha que Vossa Excelência apresenta, ou seja, melhores condições dentro de um processo de concessão. Agora, também é um leilão. O leilão, lance mínimo, não significa que, acredito que o poder público também, acho que todo o setor econômico tem a importância também de fazer com que haja uma maior atração para que investidores venham para a nossa região e possam aqui ajudar na construção de uma economia mais sólida e na nossa infraestrutura. A infraestrutura aeroportuária, ela é absolutamente fundamental para o desenvolvimento da nossa capital, que, lamentavelmente, tem perdido importância relativa econômica nos últimos anos. Parabéns. Eu agradeço a parte do vereador André Regis. Queria destacar justamente, vereador, que é a forma como está sendo feita a privatização. Na verdade, se fizéssemos apenas do aeroporto do Recife, eu tenho certeza que o valor venal ele chegaria ao que querem os recifenses, como foi o caso de Salvador. Salvador hoje conta com o investimento que foi feito aqui, eu disse, de 2 bilhões de reais, 2 pistas para pouso e para decolagem. Então, a gente tem toda a condição, inclusive porque Recife está numa localização geográfica estratégica para a aviação. Ele está num dos pontos mais próximos, se não mais próximo da Europa, por exemplo, que é um continente importante que a gente tem bastante relações comerciais, de turismo e tudo mais. Mas eu escuto com atenção o vereador Jair Masfora. Vereador Rodrigo Coutinho, eu queria lhe parabenizar também. Esse tema é muito importante para a gente, como já foi dito aqui por Vossa Excelência, pelo vereador André Regis. O aeroporto que foi dinamizado, ampliado de maneira muito competente à época do governo de Jair Vasconcelos, está tendo esse futuro comprometido. Me parece que é sexta-feira, né, o leilão. Infelizmente, houve má vontade do governo Temer e má vontade do governo Bolsonaro, porque parlamentares federais, inclusive seu pai, a quem eu parabenizo também, foram até o ministro, fizeram um movimento suprabancada, foram à imprensa, às rádios, deputado Felipe Carreiras à frente, e nada disso sensibilizou o ministro nem o presidente, né? Não é à toa que não tem nenhum nordestino no ministério. Faz falta, na hora dessa, um ministro nordestino que vá lá. Eu acho que faz falta, e que brigue como nordestino por uma coisa dessa. E era melhor que fosse pernambucano, né? Porque, como Vossa Excelência disse, Salvador teve um futuro melhor. E Salvador, o ano passado, teve menos movimentação do que o aeroporto de Recife. É um aeroporto que Recife era para ter mais investimento, e não é à toa que é hub da Azul, que quase era hub da TAM, e tem essa posição estratégica que Vossa Excelência já falou aí, em relação à Europa. E até em relação aos Estados Unidos, é uma posição estratégica boa, América Central. Enfim, tem voos internacionais para quase todo lugar hoje em dia. Então, eu parabenizo e repito aqui as palavras do vereador André Regis. Era bom que toda a casa se manifestasse e isso ressoasse, senhor presidente. Eu sei que é um desejo de toda a casa, para que, se o presidente não determinar a mudança do edital e o lançamento do novo edital para fazer uma concessão só para o aeroporto do Recife, pelo menos que ele se some ao movimento que Vossa Excelência está inaugurando aqui na Câmara, para que os investimentos sejam não só cumpridos, mas ampliados, e que futuros aditivos do contrato do futuro vencedor possam melhorar um pouco a situação do aeroporto do Recife, que realmente não vai no bom caminho sendo concedido por esse edital, nos termos em que ele está redigido. Parabéns, esse é um tema importantíssimo, estratégico para a economia do Recife. Eu agradeço a parte do vereador Jair Masfora, incorporo na íntegra, e finalizo as minhas palavras, vereador Alcides Teixeira Neto, justamente no sentido, senhor presidente,
da gente tentar mobilizar esta casa, mobilizar todos os vereadores, para que, de alguma forma, procure aquele congressista, deputado federal, senador que tem mais proximidade, para a gente fazer uma pressão, vereador Jaime Asfora, no sentido de tentar amenizar essa situação e que não simplesmente a gente coloque o aeroporto do Recife na sexta-feira, num leilão em bloco, em que a gente vai perder bastante o valor venal, como aqui eu disse, e Recife, que teria toda uma situação importante, que poderia crescer muito mais no sentido aeroportuário, não possa perder com tudo isso. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Nesse momento, eu encerro o grande expediente, não havendo tempo de liderança nem explicações pessoais, encerro a presente reunião, convocando os senhores e senhores vereadores para a reunião ordinária desta quarta-feira, dia 13 de março de 2020. Convoco os senhores vereadores para a reunião solene em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, hoje às 18 horas, proposta da vereadora Michele Colli.